Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, possa se fazer presente em nosso meio nesta noite. Nós vamos iniciar então a nossa atividade de hoje. Antes nós vamos ler uma mensagem para após fazermos a nossa prece de abertura e após passarmos a nossa expositora da noite. Como seria enxergar as pessoas através dos olhos de Jesus? Como seria colocar essa lente sobre nossos julgamentos, sobre as conclusões a que chegamos, sobre as decisões que tomamos a respeito do outro todos os dias? Como seria olhar para a pessoa, para a esposa, o esposo, os filhos, os pais, nas atividades e enfrentamentos odiernos com a visão de Jesus? E os companheiros de trabalho, e os estranhos que nos chegam com pedras nas mãos, e os que nos pedem ajuda, para tentar construir essa possibilidade, recordemos de algumas nuances do olhar do Mestre. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartolomeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Ele anotou os obstáculos de um doente suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsidiada por 7 espíritos infelizes, reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo 3 vezes, descobriu o amigo sincero, que convenientemente, na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Jesus enxergava além da superfície. Aí está a grande virtude do seu olhar. Não via apenas o que estava por fora, o comportamento momentâneo que eclodia, mas principalmente as razões e potencialidades secretas do coração. Deixou muito claro, por palavras e na exemplificação, como deve ser nosso julgar. Desculpa, estou me perdendo. Vamos lá. Baseados nisso, jamais deveríamos tirar conclusões precipitadas sobre os outros, e mais ainda, tomar decisões produzindo reações alicerçadas sobre tais conceitos frágeis. O Mestre nos ensinou a ver o que há de melhor em cada um. Isso não significa ter uma visão ingênua do ser humano, apenas valorizá-lo mais pela luz que emite do que pela sombra que ainda produz em seu entorno. Jesus enxergava as razões do mal, via esse mal como uma doença a ser erradicada da alma. Combatia a doença e não o doente. Aí está o caminho a seguir. Aí está a forma de tratar o outro, que nos dará mais tranquilidade na vida e menos irritação, menos angústia e menos rancor. Os caminhos da vida são tão curiosos,
O discípulo frágil que o nega se transforma em seu maior amigo. A mulher atormentada por espíritos infelizes, condenada por todos por ser de má vida, se transforma em grande servidora do bem. Não sabemos o que a vida nos reserva, mas podemos ter a certeza de que nos guarda dia cada vez melhores, se conseguirmos, mesmo que aos poucos, começar a vislumbrar o mundo através dos olhos de Jesus. É uma lente de amor que colocamos sobre o olhar, uma lente de indulgência, de perdão. Comecemos a fazer este exercício agora, em casa, no ambiente de trabalho, no convívio breve com os que passam por nós. Observemos as pessoas com outros olhos, os olhos de Jesus. Esta mensagem é da redação do movimento espírita, com base no capítulo 10 do livro Caridade, por espíritos diversos, psicografia do nosso Chico Xavier. A nossa prece nesse momento, possamos nos elevar em pensamento a Deus, agradecermos pela vida que temos, pelo dia de hoje, por mais uma vez termos a oportunidade de adentrarmos a esta casa. Pedimos à espiritualidade maior que ela possa conduzir os nossos trabalhos de hoje, que possam clarear a nossa mente, para que possamos tirar o melhor entendimento do estudo de hoje, e que a nossa irmã encarregada da exposição da noite possa receber o auxílio e o amparo da espiritualidade. E que Jesus, o Mestre incomparável, nosso irmão, possa se fazer presente hoje e sempre junto a nós. Que assim seja. Que assim seja. Antes de nós passarmos a exposição da noite, vamos antes passar ao coral, que vai nos brindar com uma canção, Saber Amar. Saber amar é compreender.
Após então, esta bela canção, né, o coral terminou, e com a leitura da harmonização que fizemos, né, no início, nós passamos então a palestra de hoje a cargo da União Municipal Espírita de Cruz Alta, a nossa irmã Kelly Victor, que vai nos trazer o tema Saber Esperar. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nesta casa que eu admiro muito. Fico muito feliz em mais uma vez aqui estar. E, como eu disse na chegada, né, para o pessoal, que bom que com chuva, né? Então, estamos mais alegres hoje, né? Independente de qualquer coisa. Mas, então, vamos lá, irmãos. Hoje eu trouxe esse tema, então, um tanto quanto difícil, né, em relação à nossa vivência. Saber esperar. É um tema que pode nos causar até uma certa estranheza, né? O que querem falar de saber esperar aqui na Casa Espírita, né, Kelly? Mas a gente sabe que a relação deste tema é gigantesca com a nossa doutrina, né? Começando pelo nosso exemplo maior, que é o nosso Mestre Jesus. Se tem alguma coisa que ele soube fazer, foi esperar. Né? Esperar o momento certo, esperar a hora certa, esperar o momento adequado para tudo que ele veio fazer e para que ele veio nos deixar. Né? Então, na condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, né, irmãos, saber esperar é um desafio gigantesco diante da nossa pequenez em aprendizado, diante dos nossos pequenos passos enquanto aprendizes, né, dentro dessa doutrina que nos ajuda, que nos auxilia, que nos conforta, que nos consola, mas que ainda assim, né, nós sabemos que temos muitas dificuldades para muitas coisas, principalmente em aceitação. Então, saber esperar com certeza é uma coisa que nos traz muitos desafios, né? Mas se nós pararmos para pensar em relação ao saber esperar, nós podemos perceber que ao longo desse processo, dessa vivência que nós estamos enfrentando ao longo das nossas encarnações, e desde o tempo de Jesus, nós recebemos muitos alertas em relação à importância desse tema, né, de saber esperar. Se nós pararmos para prestar atenção, a gente vai perceber, porque nós dificilmente paramos para pensar nisso. A nossa vida é tão corrida, é tão cheia de atribulações que nós vamos indo e vamos atropelando as coisas e dificilmente nós paramos para pensar em alguns temas, em especial em esperar, né? Porque nós precisamos parar para isso, para refletir. Então a gente não faz, né? Fica mais fácil, mais cômodo a gente seguir, né? E enfrentando e seguindo. Então, nessa proposta, né, de observarmos dentro da nossa doutrina os alertas que nós recebemos, nós podemos encontrar no capítulo 5 do nosso Evangelho, em vários trechos do nosso Evangelho, né, mas especialmente no capítulo 5, no item 12, ele diz assim: motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, pois as vossas dores terrenas são a dívida de vossas faltas passadas,
e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido as vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegurará a tranquilidade para o futuro. Então vejam, né, irmãos, o quanto o nosso Pai foi bondoso conosco, né, nos dando a oportunidade de conseguir a cada encarnação resgatar um pouquinho das nossas dívidas, né, e assim ir acumulando então o futuro que nos reserva, né, numa outra vida que nós sabemos que não é esta, né? Então nós temos sim a resignação diretamente ligada ao saber esperar, né? Sabermos esperar da maneira correta. Depois, no mesmo capítulo, lá no item 18, ele complementa falando sobre o bem e o mal sofrer. É um outro questionamento muito importante, né? O bem e o mal sofrer. E ele diz assim: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence, não se referia aos que sofrem de maneira geral, pois todos que estão na terra sofrem, quer estejam num trono ou na mais extrema miséria. Mas, infelizmente, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que são as provas bem suportadas as únicas que podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela por si só não é suficiente. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé ardente na bondade de Deus. Tendes muitas vezes ouvido que ele não põe fardo pesado em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais magnífica quanto mais penosa houver sido a aflição. Mas é preciso merecer esta recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, olhem o quanto ele nos esclarece, né, irmãos, nesse capítulo, nos colocando a certeza de que as provas são necessárias, mas a maneira com que nós enfrentamos elas vai com certeza fazer toda a diferença no nosso depois. Então, quando nós pensamos nesses alertas que nós recebemos, nos vem a certeza, sim, que precisamos ter calma. Precisamos ter calma, não é, irmãos? Nós não precisamos estar no controle de tudo o tempo todo. E nós temos esse hábito de querer ter o controle de todas as coisas o tempo todo. Isso faz parte de nós. É quase que no automático, né? Esse hábito de nós querermos estar no controle de tudo, de todas as coisas. E quando nós nos damos conta, né, do descontrole que essas agitações do dia a dia, da nossa vida corrida, do nosso contexto diário nos causam, né, nós acabamos nos colocando em estado de desajuste físico, moral, social, espiritual, nos diversos aspectos. Nós adoecemos, a nossa saúde se abala porque outras coisas não estão bem e nós acabamos nos desajustando, e aí nós acabamos sempre sentindo aquele peso, aquele cansaço do dia a dia, estamos sempre cansados mesmo depois de um período de repouso, mas nós podemos perceber que é um cansaço que é diferente, um cansaço que não é apenas o cansaço físico, ele é um cansaço que vai além do físico. É um cansaço que ele nos pesa interiormente, pesa no nosso coração, na nossa alma. É um cansaço que nós não sabemos explicar, mas que ele nos acompanha, ele está ali, presente. Ele nos acompanha, ele nos incomoda muitas vezes, mas nós não sabemos exatamente o que fazer e como fazer para mudar essa situação.
né? Imagino que a maioria de nós já tenha passado por um momento assim, ou esteja passando por um momento assim agora, né? E são aqueles momentos, aquela sensação que nós temos, aquela sensação de que mesmo nós fazendo tudo o que é possível no nosso entendimento, ainda assim não basta, ainda assim não é suficiente. Ainda assim, nós insistimos em ficar com aquele pensamento, com aquela sensação, né? E esse pensamento que não desacelera, que não cessa, que não para, que não descansa, né? Essa ânsia que acaba tomando conta de todos nós nesse dia a dia, naquele ímpeto, naquela ânsia de buscar respostas para tudo, né? Nós não conseguimos parar porque nós estamos sempre em busca de respostas, nós queremos respostas o tempo todo, né? E isso faz com que nós não consigamos nos desacelerar, né? E a gente não para, que dirá para pensar em esperar por alguma coisa, né? Então, essa inquietação, essa agitação, essa cobrança, né, de termos todas as respostas o tempo todo, né, são pesos invisíveis, mas que estão ali, né, que estão ali nos atrapalhando, estão ali pesando e que são muito reais, né, e que somente cada um de nós sabe quais são os pesos que nos acompanham, né? Nós conversamos com as pessoas, nós conversamos com as pessoas que dividem a caminhada conosco, em especial nossos familiares, mas é uma coisa extremamente pessoal. Cada um de nós é que sabe dos pesos que nos acompanham, né? Porque eles são extremamente reais, né? E aí então, meus irmãos, entram aquelas dores que somente cada um de nós conhece, aqueles pesos, as nossas preocupações que ninguém sabe, mas que nós sabemos, que nós conhecemos, né? E que nós, com certeza, aprendemos a esconder, porque nós aprendemos a esconder os nossos medos, né? Dificilmente nós conseguimos demonstrar aos demais os nossos medos. Nós escutamos as pessoas, nós conversamos com os outros, mas quando se trata dos nossos medos, nós aprendemos muito bem a escondê-los, né? Então, quando nós entendemos, né, que nós temos esses medos, nós acabamos, às vezes, nos fechando, né? Ainda insistindo em buscar respostas, em buscar a solução para tudo, mesmo sabendo que muitas vezes, e na maioria das vezes, não depende de nós, né? Nós, às vezes, acabamos insistindo ainda assim, né? E por isso, mais uma vez, nós precisamos ter calma, precisamos aprender a esperar, aprender que tudo tem um momento certo, né? E nesse aprender a esperar, nesse ter calma, nós precisamos lembrar de ouvir o chamado do nosso Pai, né? Porque Ele nos fez um chamado sempre, desde sempre, né? Ele nos deu a dádiva da vida para que nós possamos vir a cada encarnação, nos aperfeiçoar, nos melhorar, crescer em nossa caminhada, né? Burilar os nossos desafios e as nossas dificuldades para assim evoluir espiritualmente, né? Mas ainda assim, além disso, além desta incrível oportunidade que Ele nos deu, Ele ainda nos mandou, nos enviou o Seu Filho amado, para que nós pudéssemos ter um guia e um modelo, né? Para que nós pudéssemos ter a quem recorrer quando nós nos sentíssemos angustiados, aflitos e nos momentos de dificuldade. Então, além de nos dar a oportunidade da vida, da prova, ainda Ele nos mandou o Seu Filho como guia e modelo, né? Lá em Mateus, no capítulo 11, Ele diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vejam, irmãos, o convite que Ele nos faz, né? É claro, é um convite que Ele nos faz, é um chamado, né? Nós precisamos sim ouvir, mas para isso nós precisamos parar, para isso nós precisamos desacelerar, né? Que nós possamos então sempre lembrar do chamado do nosso Pai, né? Que nós possamos acalmar o nosso coração, entender, né, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de
fraqueza, na correria do nosso dia a dia, nas nossas necessidades, né? Lembrar, né, que Ele nos convida a descansar, Ele nos convida a parar, Ele nos faz esse convite. Nós podemos entender que parar, descansar é muito difícil, e de fato é, diante do contexto que nós vivemos, não é, irmãos? É difícil. Como que eu vou parar? Como que eu vou deixar tudo passando na minha frente e vou parar para descansar? Né? Nós temos essa dificuldade em pensar isso, em entender isso, até porque nós fomos criados de uma maneira que nós aprendemos a acreditar que nós precisamos ter o controle de todas as coisas, né? Que nós precisamos ter todas as respostas o tempo todo, né? Nós fomos criados assim, nós entendemos que isso é o correto, que tudo depende minuciosamente do nosso planejamento, que se não houver planejamento e não estiver aqui, né, nas nossas mãos, não está certo ou não vai dar certo. Essa tendência é uma tendência nossa do ser humano, porque nós fomos criados desta forma, né? Entendendo que nós precisamos sim, né? O mundo que nós vivemos, ele nos ensina a correr, ele nos ensina a ter cada vez mais compromissos, cada vez mais conhecimento em todas as áreas, cada vez mais atividades, a nos envolvermos cada vez mais em diversas coisas, né? E não a parar. Então, o mundo que nós vivemos nos ensina justamente o contrário. O mundo nos ensina a não parar, nos dando a falsa sensação de que se nós pararmos ao descanso, nós vamos estar deixando a vida passar, nós vamos estar perdendo oportunidades. E isto é uma falsa sensação, não é, meus irmãos? Porque se nós pararmos para pensar, será que esta correria, esta agitação que nós vivemos, não está nos levando ao foco daquilo que não é necessário? Está nos tirando do foco do que realmente importa, do que realmente é benéfico para todos nós? É um questionamento importante para que nós possamos parar e pensar, refletir, cada um de nós, pessoalmente. Né? Quantas vezes nós perdemos o sono com alguma coisa que na nossa mente é, como a gente costuma dizer, um bicho de 7 cabeças, né? Aí nós nos angustiamos, nós ficamos ansiosos, aí nós pensamos em 1000 possibilidades para resolver aquela situação, não dormimos uma noite, 2 noites e quantas mais, e quando nós nos damos conta, muitas vezes o bicho nem tinha 7 cabeças, né? Às vezes era só uma. Então, é a porta que está batendo. Então, nós paramos e refletimos que não precisava ter sido daquela forma, né? Não precisávamos ter nos desgastado tanto, né, quanto nós nos desgastamos, porque nem aconteceu muitas vezes nem se efetivou aquilo que nós tínhamos a preocupação, ou muitas vezes tomou um rumo totalmente diferente daquilo tudo que nós criamos antecipadamente em nossa mente. Então, o saber esperar nos leva a entender que às vezes nós vivenciamos coisas desnecessárias porque nós criamos, né, antecipadamente em nossa mente algumas coisas que nem acontecem, né? Que a partir disso, quantas decisões precipitadas nós acabamos tomando, né? Porque nós criamos uma situação que acaba por não existir. Mas aí a gente já tomou decisão, a gente já fez, a gente já praticou, a gente já está vivenciando o resultado, né? E não dá tempo mais de voltar atrás. Então, muitas vezes nós acabamos fazendo essas precipitações porque a nossa ânsia de resolver tudo, na verdade, acaba sendo maior do que a nossa fé na providência divina. E é tão forte, tão pesado quando a gente fala isso, não é, irmãos? Ah, mas eu tenho fé, eu sou uma pessoa que acredita, eu busco, eu estudo. Sim, nós temos, mas muitas vezes nós passamos em cima de tudo isso, né? E desacreditamos a nossa fé. Enfraquecemos ela porque a nossa ânsia acaba se tornando mais forte, mais pesada. E aí, mais uma vez, nós acabamos por nos arrepender
de muitas ações que tomamos, de muitas decisões que tomamos, de muitas falas que falamos, de muitas coisas que não gostaríamos de ter dito, mas que acabam sendo ditas, né? Então, quando nós nos colocamos nessa condição, essa agitação, né, nós nos colocamos em estado de alerta permanente, o tempo todo. Nós ficamos, parece que é uma bomba, né? Uma bomba relógio. Estamos vivenciando, né, naquela correria, e isso nos afasta daquilo que seria o ideal e o almejado por todos nós. Nos afasta da tranquilidade, nos afasta da calmaria, nos afasta da paz tão desejada por todos nós, né? E que a gente sabe que realmente é tão difícil, né, meus irmãos? E que nós buscamos, mas às vezes acabamos atropelando o caminho, né? Porque nós sabemos que o nosso Pai nunca nos convidou, nunca nos chamou a viver desta forma. Pelo contrário, né? O convite dele é para que nós possamos descansar, né? Eu vos aliviarei. E ele faz um convite, ele faz um chamado a todos nós. Descansa em mim, repousa em mim. Ele nos diz isso, ele nos convida a isso. E quando ele nos faz esse convite de repouso, de descanso, não é só o repouso e descanso físico que ele se refere, né? Mas sim e principalmente aquele descanso que nos traz essa tão almejada paz que nós desejamos. Aquela paz que nos conforta, que nos consola, que nos alenta, que acalma o nosso coração, que acalma a nossa alma. É que nós sabemos que é um objetivo para todos nós e que nós merecemos, que nós buscamos, porque nós erramos, a gente faz as coisas às vezes, mesmo sabendo que nós fazemos as coisas erradas, mas nós estamos aqui um dia de cada vez buscando a nossa melhora. E por isso sim, irmãos, nós merecemos sim a nossa tão almejada e desejada paz, né? Essa paz que aquece, que acalenta o nosso coração e a nossa alma. Então, quando nós entendermos, né, que essa paz do convite do nosso Pai nos traz o que nós desejamos, talvez nós consigamos então desacelerar um pouco, né? Aquela paz que nos traz principalmente segurança, né, irmãos, em meio às tempestades, às dificuldades, aos momentos de atribulação que nos acometem e que às vezes nós nos perdemos e não sabemos o que fazer, né? Então, essa paz que nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós nunca estaremos sozinhos, né? Porque essa reflexão em torno de desacelerar, de parar, de se tranquilizar, de buscar a paz, atender o chamado do nosso Pai, nos faz pensar que talvez, e muitas vezes, nós estejamos cansados porque carregamos pesos que não são nossos, irmãos. Nós carregamos coisas que não são nossas, problemas e dificuldades alheios que talvez nunca tenham sido nossos e que nós tomamos como nossos, assumimos como nossa responsabilidade e que acabam nos pesando cada vez mais, né? Porque nós enfrentamos as dificuldades e a gente se questiona, mas por que assim? Por que comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Ele nos disse que não seria fácil. Ele nunca disse que ia ser uma caminhada tranquila, mas sempre nos deixou a certeza de que nunca estaríamos sozinhos. E esta é a certeza que nós precisamos ter na busca do aprender a esperar, aprender a acalmar e a desacelerar em meio a tudo isso que nós vivemos, né? E então, esse turbilhão de coisas, de preocupações, de pensamentos preocupados com o futuro, com o amanhã, né? Nós nos preocupamos o tempo todo com o amanhã. E aí, de repente, quando nós paramos para pensar, a gente entende que a nossa preocupação extrema com o amanhã talvez esteja nos roubando hoje, o presente, o agora, né? Porque nós sabemos que o ontem já foi, nós não temos mais controle sobre ele.
O amanhã está na nossa preocupação e povoa nosso pensamento o tempo todo. E nesse meio tempo nós acabamos esquecendo de viver o hoje. E o amanhã nunca chega, porque o amanhã vira hoje de novo, né, irmãos? E assim nós vamos indo, nos perdendo em meio ao tempo que vai passando. O amanhã, mas o amanhã eu tenho que me preocupar com o futuro dos meus filhos, da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos. Sim, precisamos sim e devemos, temos essas responsabilidades. Mas elas acontecem hoje, elas acontecem agora. Se não for vivenciado hoje, no momento exato, nós não temos mais como fazer. Porque o hoje passa e o amanhã vira hoje de novo. E assim nós vamos indo, não é, irmãos? Então, quando nós paramos, nos recolhemos em nossas preces, em nossas orações, nós pedimos, nós oramos, rogamos ao nosso Pai, rogamos ao nosso Mestre Jesus por auxílio, por compreensão para as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo e na nossa vontade. E aí nós continuamos duvidando. Continuamos questionando, mas por que eu não recebi? Por que não foi da maneira que eu queria? E assim nós colocamos mais uma vez a nossa fé à prova, a nossa fé na providência divina, que deve estar acima de tudo. Aí, irmãos, nós continuamos então acelerados, porque nós entendemos que não recebemos a resposta que nós queríamos, e aí nós continuamos naquele mesmo ritmo, buscando pelas respostas que, na maioria das vezes, só pertencem a Deus. É aí que nós não conseguimos. Né? E nesse meio tempo, nós precisamos entender que só Ele tem a resposta para aquilo que nós precisamos, porque os momentos adequados são os dele, não o nosso. Né? E a gente sabe que a gente tem muita dificuldade em entender isso, né, irmãos? Então, mais uma vez, precisamos aprender a esperar. Né? Isso é uma necessidade para todos nós. Né? Aprender a esperar. Aprender a esperar e entender, né, que esse esperar está contemplado dentro do aceitar o convite que Ele nos fez. Né? Aceitar o convite de descansar nele. Né? Ele nos convida a isso, né? E descansar nele não significa, irmãos, cruzar os braços e não fazer mais nada, porque as coisas vão acontecer no tempo certo. Né? Não é assim também que as coisas acontecem. Nós temos que entender que nós precisamos respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo do nosso Pai. Que nós precisamos confiar na providência divina. Precisamos continuar fazendo sim a nossa parte, sempre, da maneira mais correta e seguindo os ensinamentos que o Mestre nos deixou. As orientações que nos foram dadas como guia, como modelo, como norte, né? Mas que nós precisamos, então, respeitar e confiar na providência divina, mesmo naqueles momentos em que tudo parece desmoronar e não haver resposta para nada. Nós precisamos aprender a entender que se estamos passando pelas provações é porque ali precisamos estar. Né? Mesmo que a nossa fé acabe balançando um pouquinho. Né? Que as coisas vão se organizar no tempo necessário. Se nós não confiarmos na providência divina e ficarmos questionando as nossas provações, elas não vão deixar de nos acontecer. E aí entra a passagem do Evangelho que eu li lá no início. Né? A maneira de enfrentarmos as nossas provas é que vai fazer a diferença. A resignação que nós tivermos em torno delas é que vai fazer a diferença em tudo isso. Né? As nossas provações, elas fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução, e estão aí para nos mostrar, como disse o Evangelho, né, que as provas são necessárias, o sofrimento faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Né? E esse momento de nós aprendermos a parar, a acalmar, a quietar, né, nos tranquilizar um pouco, né, são os momentos que nós normalmente nos pegamos sem saber o que fazer. Aqueles momentos em que a gente se coloca
muito ansioso, muito preocupado, muito nervoso, e que nós entendemos que estamos sem saída, né? Aqueles momentos que nós ficamos sem respostas e que não sabemos exatamente o que fazer, né? São nesses momentos, então, irmãos, que nós precisamos entender que é a hora de parar, de dar uma pausa, de confiar na providência divina e de entendermos que é naquele momento, né, naquelas horas, naquele dia em que o nosso coração está acelerado, está inquieto, que nós estamos com os pensamentos muito acelerados, pesados, muitas vezes independente da nossa vontade, né, que a nossa cabeça não para, está com um turbilhão de coisas lá pensando. Com certeza este é o momento de nós nos retirarmos, de nós nos aquietarmos e entregarmos o controle da nossa vida ao nosso Pai. Deixarmos que o Pai cuide de nós. Entregarmos as portas do nosso coração para que Ele faça morada e acenda a centelha divina que Ele deixou em cada um de nós. Né? Que Ele se sinta à vontade com a abertura das portas do nosso coração, que somente nós podemos fazer isso. Eu não posso querer abrir o coração de cada um de vocês, assim como vocês não podem abrir o meu. Isso depende exclusivamente de cada um de nós. E são esses os momentos que nós precisamos, então, não, agora é a hora de dar uma pausa, de entender que o momento de parar, de refletir e de aceitar ajuda chegou. É aquela a hora, porque, meus irmãos, nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Nós não conseguimos, nós não podemos e nós não precisamos resolver tudo sozinhos. Nós não precisamos ter esta pretensão de que conseguimos resolver tudo sozinhos, porque isso não está ao nosso alcance. Nós precisamos entender que nós não conseguimos fazer isso e não precisamos nos culpar por isso, irmãos. Nós erramos, sim, nós estamos aqui para isso. Estamos em caminhada de melhora, de aperfeiçoamento. Erramos, caímos, nos levantamos, seguindo os ensinamentos que nos foram deixados. E não precisamos nos culpar o tempo todo, nós somos muito... às vezes nós acabamos, por ser muito severos conosco. Nos culpamos demais, nos cobramos demais. O outro pode errar, eu não. Nós temos essa tendência, de nos culpar e de sermos severos demais conosco. Nós não precisamos, irmãos. Nós estamos aqui para ajudar e para ser ajudados, para receber auxílio. E para isso precisamos, então, aprender a confiar na providência divina e esperar as coisas acontecerem. Nós temos que entender que o Pai não nos cobra isso. Por que nós achamos que temos o direito, então, de nos cobrar? Nós não precisamos, porque nós acabamos dificultando um pouquinho mais ainda, quando as coisas já estão difíceis, nos cobrando, nos punindo por coisas que muitas vezes não são necessárias. Nós precisamos pegar um pouquinho mais leve conosco, Não é necessário sermos tão severos na maioria das vezes. Sim, termos nossas responsabilidades, vigiarmos o nosso pensamento, vigiarmos as nossas ações, mas não com tanta severidade, entendendo que nós estamos aqui para nos melhorar. E quando nós nos sentirmos nesse momento de cobrança, de tristeza, porque não conseguimos atingir um objetivo, entendendo que não há margem para erros, há sim margem para erros, irmãos. Nós podemos sim, e estamos aqui no tropeço, na caída e na vitória. É uma coisa de cada vez. Existem as margens para dar erros, sim. Nós podemos e estamos aptos a cometer os erros. Mas o que nós não podemos é nos manter no erro. Mas depois do erro, sim, aprender e seguir em frente. E cada vez que nós ficamos nos culpando e entendendo que a nossa culpa foi o principal motivo, nós vamos nos punir sem necessidade. Porque nós precisamos entender a diferença, irmãos, entre querer ter o controle de todas as coisas
e da nossa incapacidade de ter o controle sobre todas as coisas. Isso está além das nossas forças, né? Então não precisamos nos culpar tanto por isso, né? Jesus foi muito claro quando ele nos disse, lá no Sermão da Montanha, né? Essa semana eu falei isso lá na nossa casa, no meu evangelho, e é um tema que nós precisaríamos passar o mês inteiro falando, né? De tanta coisa boa que nos traz. E ele nos disse, lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, olha, nesta fala que ele nos traz, o quanto ele nos deixa claro que as coisas vão acontecer, que nós precisamos ter a confiança na providência divina. E essa fala de Jesus, ela não é apenas uma sugestão do Mestre, é um convite que ele nos faz a uma mudança de postura, a uma mudança de atitudes, de ações, de pensamentos. É um convite que ele nos faz na certeza que ele nos deixa de que existe um Deus que tudo sustenta, de que existe um Deus que nos sustenta nos momentos de dificuldade e que nós precisamos estar abertos a recebê-lo sempre que nós precisarmos. Eu vou encerrar, meus irmãos, com uma mensagenzinha bem curtinha que deve ser com certeza do conhecimento da maioria de vocês, mas que eu acredito que seja sempre bom ouvir ela, porque ela é muito boa. E ela diz assim: tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sussurrar diante as turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do poder evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus, porque Deus é o suficiente. Que assim seja. Vamos à prece então, né? Isso. Senhor Pai de infinita bondade, nos colocamos agora diante de Ti e da espiritualidade amiga que aqui se encontra e nos acompanha, nos orientando, nos intuindo, nos esclarecendo, para que possa, Senhor, derramar as Tuas bênçãos em cada um de nós, nos mostrando, Pai, que precisamos sim entender que a Tua providência é o suficiente, que a cada passo que nós conseguimos dar em direção aos Teus ensinamentos é um passo que teremos em nosso favor
na conquista da nossa melhora e da nossa evolução. Que possamos hoje sair daqui carregados da Tua centelha divina em nosso coração e principalmente que possamos conservá-la acesa junto conosco e espalhando o Teu amor àqueles que convivem conosco em nossos lares, no nosso trabalho, nos nossos meios de convívio social. Que possamos emanar também todas as vibrações maravilhosas que aqui se encontram, a todos aqueles que precisam e se encontram em necessidade, nos seus lares, nos hospitais, nas casas de passagem, nas ruas, as pessoas que estão neste momento precisando da Tua paz dentro do seu coração. Que possamos ser melhores a cada dia a partir dos Teus ensinamentos e da busca de conhecimento a partir daquilo que Tu nos ofertou e que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Que saibamos e consigamos ter a humildade necessária para descansar em Ti, Pai, como foi o Teu convite. Que possamos retornar aos nossos lares, na Tua companhia e na companhia da espiritualidade amiga que aqui se encontra.